Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Química hoje, a gente vai abordar o último capítulo, capítulo 4, que é o último capítulo do módulo 23, e que a gente vai falar sobre polímeros. E em seguida, eu já vou abordar com vocês o primeiro capítulo da apostila 24, que vai ser sobre biomoléculas. Então, vamos começar aqui falando sobre os polímeros. O que são os polímeros? Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de estruturas menores chamadas de monômeros. Os monômeros, eles são moléculas de baixa massa molecular, a qual eles sofrem reações que aí conseguem gerar as macromoléculas de polímeros. Os polímeros, hoje em dia, eles são substâncias muito presentes no nosso cotidiano. A maioria dos polímeros é o que a gente chama popularmente de plástico. Então, ele é muito utilizado em embalagem, em sacola, em mangueira. E também a gente tem polímeros, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que estão presentes no nosso organismo, que é o exemplo de alguns tipos de carboidratos, de proteínas, de lipídios, e é um tema que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. A gente tem dois tipos principais de polímeros, que vai ser os polímeros sintéticos e os polímeros naturais. O que são os polímeros sintéticos? Os polímeros sintéticos, eles revolucionaram o século XX e são esses exemplos que a gente acabou de citar acima. São os que a gente chama de plástico. Eles são divididos em dois grupos diferentes, que são os polímeros de adição e os polímeros de condensação. O que difere nesses polímeros? Os polímeros, eles são sintetizados por meio de reações de polimerização. Essa reação de polimerização, ela transforma, como eu disse, as moléculas menores, que a gente chama de monômeros, em determinadas condições para formar uma molécula maior, ou seja, as macromoléculas de polímeros. Então, nesse processo, estão envolvidas as reações de adição ou condensação dos polímeros. Por exemplo, polímeros de adição. Os polímeros de adição, eles são formados em um processo em que as unidades monoméricas reagem, adicionando-se umas às outras, a fim de as moléculas menores se juntarem para formar a macromolécula. Aqui a gente vai ter o exemplo do polietileno. O polietileno, ele é um polímero bastante presente no nosso dia a dia. Então, ele é a matéria-prima de vários tipos de embalagens, de vários tipos de sacolas e vários tipos de brinquedos. Então, essa reação de polimerização, ela é feita a partir de um monômero, ou seja, de uma molécula pequena, denominada eteno, mais conhecida como etileno, que é um hidrocarboneto insaturado. Por que ele é um hidrocarboneto insaturado? Porque ele possui ligações duplas. Então, nesse processo, o que acontece? Essas insaturações, quando há essa reação de adição, essas insaturações, ou seja, essas ligações duplas, elas vão ser quebradas e novas ligações covalentes vão ser formadas entre moléculas, conforme o desenho aqui. Então, toda essa ligação dupla, ela vai ser quebrada. Então, toda essa insaturação vai sumir, caracterizando o nosso polietileno, que vai ser uma molécula saturada. Por quê? Porque ela só tem ligações simples. Então, como vocês podem ver, a partir de pequenas moléculas, a gente acaba originando uma macromolécula. Então, isso seria a reação de adição de polímeros. Aqui a gente tem o exemplo do policloreto de vilina.
O policloreto de vinila, embora ele seja um polímero de adição, o monômero ele não é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele tem a presença de um átomo de cloro. Então, não é composto somente de carbono e hidrogênio. Então, ele já foge à regra de hidrocarboneto. Então, aqui, ó, ele tem a presença do cloro substituindo um dos hidrogênios da molécula de etileno. O processo de polimerização, no entanto, é bem semelhante. O que acontece? É quebra da insaturação, quebra da nossa cadeia dupla, para a formação de novas ligações covalentes. Ou seja, pela formação de novas ligações muito fortes. Então, aqui, ó, origina a quebra da ligação dupla, tem uma reação de polimerização e acaba só tendo uma molécula saturada, ou seja, somente uma molécula que possui ligações simples. O policloreto de vinila ele é bastante utilizado para a fabricação de filmes destinados à embalagem de alimentos, além de tubulações e couros sintéticos usados na confecção, por exemplo, de bolsa ou sapato. Aqui a gente tem o poliestireno. É a mesma coisa. Ele é usado também na fabricação de embalagens e confecção de materiais, como, por exemplo, seringa que a gente usa em laboratório. Então, de novo, aqui a gente tem a nossa ligação dupla, tem uma ocorrência de polimerização. O único caráter diferente aqui é que a gente tem um anel aromático, certo? Mas notem que, da mesma forma, a gente tem uma quebra de ligação dupla, a reação da polimerização, para daí a gente ter uma cadeia saturada, ou seja, uma cadeia só com ligações simples. O que a gente consegue observar também é que os polímeros apresentados até o momento são formados por um único tipo de monômero. E por esse motivo, a gente chama eles de homopolímeros. A borracha sintética, que a gente vai ver a seguir, ela apresenta dois monômeros diferentes na cadeia. E quando apresentam dois monômeros diferentes na cadeia, a gente dá o nome daí de copolímero. Aqui a gente tem a borracha sintética. A borracha sintética, ela possui propriedades semelhantes à de uma borracha natural e é formada a partir de dois tipos de monômeros, o buta-1,3-dieno e o estireno. Aí, o que está acontecendo aqui? Então, a gente tem o buta-1,3-dieno mais o estireno. A gente tem a reação aqui e a gente vai ter uma borracha sintética de acordo com esses dois... Oh, caramba! Me fugiu o nome. Com esses dois monômeros, perdão. A gente tem... deixa eu ver aqui. O também chamado polímero de condensação. O que é o polímero de condensação? São outra classe dos polímeros sintéticos. Durante a união dos monômeros, na reação de polimerização, ocorre também a produção de pequenas moléculas. Vai ter alguns casos que a gente tem a produção de água, por exemplo. Então, aí já se enquadra um polímero de condensação. Aqui a gente tem o polietileno tereftalato, que é o que a gente costuma chamar de PET. Isso mesmo, o da garrafa PET. Então, ele é um polímero altamente conhecido, principalmente pela produção de garrafas plásticas, que a gente chama de garrafa PET. A produção do PET, ela se desenvolveu como uma alternativa às fibras têxteis de algodão, lã e linho, cuja produção ela havia sido prejudicada pela destruição dos campos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o PET
ele é produzido através de uma reação de condensação. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem o ácido benzeno, 1,4 de carboxílico, ou popularmente ácido terefitálico, com a reação de etano, ou de etileno glicol. Então, aqui acontece uma reação de condensação. Então, nesse esquema, a gente consegue observar que ocorre a união entre as duas moléculas distintas e o polímero se forma com a eliminação de moléculas de água. E também a gente não tem a quebra das ligações duplas. Nesse caso, os monômeros de PET vão ser o etileno glicol e o ácido tereftálico, que juntos eles formam a unidade monomérica do polímero, que vai se repetir ao longo da cadeia, formando assim o material PET. Aqui a gente tem o exemplo do nylon. Qual que foi a importância do nylon? O nylon ele foi a primeira fibra sintética produzida em 1935. Então, foi um químico que inventou, ele foi um substituto para a seda. Então, contudo, ele conseguiu muito mais que isso, porque ele conseguiu um polímero mais leve, mais barato e mais resistente. Um primeiro polímero de cadeia longa a ser produzido industrialmente. Então, o nylon ele foi utilizado a princípio para produzir meias femininas. Daí, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, a produção de nylon foi requerida quase que exclusivamente para fins militares, com a fabricação de paraquedas e tendas. E o que muita gente não sabe é que coletes à prova de bala, por incrível que pareça, eles são produzidos a partir de nylon. Daí a gente vai entrar em polímeros naturais. O que são os polímeros naturais? Eles são os polímeros que são encontrados na natureza. Por exemplo, as borrachas, celulose, proteína. Então, tudo de caráter natural é o que a gente chama de polímero natural. Então, por exemplo, a seda, conforme foi falado ali, a seda era utilizada por confecção de tecido, né? Até ter sido substituída por um nylon. Mas mesmo assim, ela foi um produto muito importante de comercialização entre a Ásia e a Europa. E no Brasil, a borracha natural também ela teve grande relevância na economia. A produção da seda. Basicamente, como que funciona a produção da seda? Os casulos, eles são produzidos pelo bicho da seda. Os bichos da seda formam esses casulos que são removidos das árvores e são colocados para secar. Depois que eles são cozidos, o bicho da seda acaba morrendo e amolecendo a matéria-prima que a gente vai ver que é a cerina. Aqui, ó. Então, esse processo, ele possibilita esticar os filamentos do casulo e, sendo assim, conseguem extrair os fios de seda. Então, aqui, ó, após cerca de 40 dias de vida, a larva começa a tecer seu casulo, formado por um único filamento contínuo produzido por uma glândula localizada na parte inferior da sua boca. E esse processo consiste em enfiar ao redor do seu corpo uma secreção pegajosa que vai manter os fios unidos. Então, depois que tem aquele processo de cozimento do bicho da seda, quer dizer que esse processo ele possibilita esticar os filamentos do casulo. A seda, ela é constituída por uma proteína chamada fibroína. As proteínas, elas são macromoléculas, também formadas por monômeros denominados aminoácidos. Aqui, ó, a gente tem a alanina
a gente tem a serina e a gente tem a glicina. Então, a gente consegue notar que a alanina e a serina, elas apresentam centros assimétricos da molécula. Aqui, ó, onde está caracterizado aqui com esse asterisco. Então, elas vão apresentar uma isomeria óptica, que a gente viu um pouquinho sobre isomeria óptica na aula anterior da gente. Então, a organização dessas cadeias poliméricas, elas vão produzir uma estrutura que vai se assemelhar a uma folha plissada denominada de folha beta. Então, nessa estrutura, as cadeias de proteínas, elas estão estreitamente unidas, o que cria uma extensão uniforme na superfície responsável pela maciez e o brilho do tecido. Então, notem que aqui, ó, o ponto tracejado vai ser as interações intermoleculares, que essas fórmulas estruturais estão originando. E aqui, ó, a gente tem as cadeias proteicas. Notem que elas estão extremamente alinhadas. Então, por conta desses centros assimétricos que essas moléculas têm, notem que aqui também ela forma uma macromolécula assimétrica, que também vai ser responsável pela maciez e pelo brilho do tecido. E aqui a gente tem a borracha natural. A borracha natural, ela é obtida pela matéria-prima natural, pelo látex. Então, aqui, ó. Cristóvão Colombo viu nativos brincando com bolas que quicavam a alturas surpreendentes, bem melhores do que as que eram feitas com bexigas de animais que os europeus usavam em jogos. Essas bolas, elas eram feitas com uma goma que era extraída de uma árvore local, ou seja, o látex que era extraído de uma seringueira. Então, aqui a gente tem a polimerização de uma borracha natural, né? Aqui, ó, embora as moléculas isopropeno não apresentem uma isomeria, o polímero produzido pela sua combinação, ele vai apresentar uma figuração cis. O cis, para quem não lembra que eu falei na aula anterior, quando a gente tem uma molécula de caráter cis, quer dizer que os dois grupos que são idênticos, eles vão estar aqui, ó, alinhados no mesmo plano. Se eu tivesse o grupo CH2, CH2 aqui e o outro grupo CH2, CH2 aqui embaixo, a minha molécula, ela seria uma molécula trans, que daí significa que os dois grupos idênticos não estão no mesmo plano. Esse arranjo cis que a molécula forma, ele é essencial para a elasticidade da borracha. Por quê? Porque impede que as cadeias poliméricas se aproximem suficientemente para produzir ligações cruzadas entre si. Se eles produzissem essas ligações cruzadas, a molécula ela ia acabar ficando dura, ela ia acabar ficando rígida, permitindo que escorreguem umas pelas outras quando o polímero entrasse sob tensão. Os polímeros que apresentam alta elasticidade, eles são chamados de elastômeros. E aqui é a vulcanização da borracha. O que é esse processo de vulcanização da borracha? A vulcanização da borracha é a adição do enxofre sob aquecimento e presença de catalisadores. Então, durante esse processo, o enxofre quebra as ligações duplas e forma ligações unindo as moléculas da borracha. Então, aqui, ó. Então, o que é a vulcanização? A vulcanização, ela é um beneficiamento da borracha. Quer dizer que está melhorando as propriedades da borracha. Então, quando a gente aquece uma borracha natural com um enxofre e um catalisador, alguém que ajude essa reação a ocorrer mais rapidamente, originava-se um material que praticamente não tem a sua estrutura alterada por variações de temperatura. Por que isso acontece?
Isso acontece porque os átomos de enxofre eles também formam as ligações cruzadas entre as cadeias do polímero. Aí vai torná-lo mais resistente à variação da temperatura. Ou seja, como eu falei, essa borracha ela vai ser beneficiada. Ela vai acabar ficando mais resistente à temperatura e também mais resistentes a danos por tensão. Então, quer dizer que essa borracha é muito difícil, ela vai ser rompida. Tanto que a borracha vulcanizada, ela é uma das principais matérias-primas da produção de pneus. E vários itens de setores automobilísticos. Então, por exemplo, em adesivos, os carpetes ali que vão no carro, e até mesmo em artigos hospitalares e esportivos. Então, aqui a gente encerra o capítulo de polímero. Aqui eu vou começar já o módulo 24, capítulo 1. Que vai falar sobre as biomoléculas, começando pelos carboidratos. Primeiramente, o que são as biomoléculas? As biomoléculas, ou também podemos chamar de moléculas biológicas, são moléculas que estão presentes nas células dos seres vivos e que participam de processos bioquímicos que ocorrem no nosso organismo. Aqui nós temos os carboidratos. Os carboidratos, conforme o próprio nome diz, eles são formados por átomos de carbono, hidrogênio e também oxigênio, também conhecido como açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Então, antes da descoberta da insulina, os diabéticos eles eram orientados a realizar dietas pobres em carboidratos. Por quê? Porque os portadores dessa doença, eles excretam açúcar pela urina. No entanto, devido à deficiência de absorção de açúcar pelo organismo, muitos dos portadores eles acabam emagrecendo rapidamente, podendo chegar até a morte por desnutrição. Então, aí fica o questionamento de por que os carboidratos eles são tão importantes para a função do nosso organismo. Os carboidratos, eles são fontes de energia. Os organismos vivos, eles são em parte constituídos de compostos orgânicos. Então, um ser humano, por exemplo, ele apresenta trilhões de células. Cada uma dessas células, elas se organizam e se integram em mecanismos bem específicos que permitem a existência da vida. Os carboidratos, eles são biomoléculas altamente abundantes na Terra e, em geral, são de origem vegetal. Por exemplo, tudo que tiver sacarose, qualquer tipo de farinha, seja farinha integral, seja farinha branca, eles fazem parte da dieta da população mundial e também são altas fontes de carboidrato. Então, a energia ela é necessária para diversos processos internos, como, por exemplo, a gente conseguir respirar, ou o sangue conseguir circular, a gente ter a capacidade de dirigir, ou de falar, ou de praticar qualquer tipo de atividade física, o nosso corpo ele vai precisar de um combustível. Então, o carboidrato ele atua como esse combustível para o corpo. E, de acordo com a organização molecular, os carboidratos eles podem ser classificados em simples ou em complexos. O que são os carboidratos simples? Eles são formados, como o nome diz, por cadeias mais simples. A gente tem exemplo do mel, de qualquer tipo de doce ou bala em geral. Eles são carboidratos simples. Por quê? Porque eles possuem cadeias mais simples. A unidade molecular de um carboidrato a gente chama de monossacarídeo. E ele tem no mínimo 3 átomos de carbono na sua estrutura. Então, os monossacarídeos, eles são sólidos cristalinos a temperatura ambiente, solúveis em água e insolúveis em solventes apolares.
Aqui a gente tem as fórmulas estruturais de alguns carboidratos, da ribose, da 2-desoxirribose, da glicose e da frutose. Então, notem que a gente tem todas as cadeias insaturadas e todos eles têm aqui ó, um grupo C dupla O. Então, do lado A, as fórmulas estruturais das duas pentoses, elas constituem ácidos nucleicos. A molécula representada na esquerda, ela está presente no nosso RNA. Em contrapartida, a da direita está presente no nosso DNA. Então, são duas hexoses e as hexoses elas são muito abundantes nas frutas. Aqui a gente tem a ciclização dos monômeros. O que é um monômero, né? É a pequena cadeia que liga a outros monômeros formando cadeias maiores. Mesmo esquema da parte anterior ali a respeito da borracha. O monômero continua sendo a pequena molécula que se liga para formar cadeias maiores. Então, a gente tem aqui ó, a ciclização dos monômeros. O que são a ciclização dos monômeros? São as cadeias que elas se fecham pela reação entre o grupo carbonila e a reação de grupos hidroxi, ou seja, grupos OH. Então, esses anéis, por conta dessa reação de ciclização, eles acabam se fechando. Os anéis mais frequentes são os hexagonais e os pentagonais. Por quê? Porque eles apresentam uma estrutura mais estável. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma ciclização. Então, o meu grupo OH vai acabar se unindo aqui, ó, com a minha carbonila e eles acabam formando um ciclo. Aqui a gente tem os carboidratos complexos. Os carboidratos complexos, eles são formados por cadeias mais longas. Eles são os ideais para perda de peso. Por quê? Porque eles levam mais tempo para ser digeridos pelo organismo. Eles são tipicamente presentes, por exemplo, nos alimentos integrais, no pão integral, no arroz integral, enfim. Então, são açúcares que possuem entre 3 e 20 monossacarídeos na cadeia. Então, eles são considerados os carbonos complexos. Então, a gente chama eles de polissacarídeos. Entre os polissacarídeos mais abundantes na natureza, a gente pode destacar o amido, o glicogênio e a celulose. A celulose, por sua vez, ela é considerada um polissacarídeo estrutural, constituindo apenas as paredes das células vegetais. Aqui a gente tem os polímeros de glicose. Os polímeros de glicose, apesar de apresentarem a mesma composição química, suas propriedades físico-químicas e funções que eles exercem nos seres vivos, eles são distintas. Essas características, elas se devem à estrutura das macromoléculas e ao tipo de ligação que existem entre os monômeros que vão acabar originando essas macromoléculas. Então, o amido, o glicogênio e a celulose são exemplos de polímeros de glicose. A celulose ela é um carboidrato do tipo polissacarídeo muito abundante nos vegetais. Então, ele exerce função estrutural em alguns grupos de seres vivos. É constituída de moléculas de glicose. O tipo de ligação acaba formando uma estrutura linear que forma extensas fibras insolúveis em água, a qual o ser humano não consegue digerir. A celulose ela é responsável por constituir a parede celular de células vegetais. Ou seja, a celulose ela é fundamental nas células vegetais.
Aqui a gente tem o amido. O que é o amido? O amido é um carboidrato constituído principalmente de glicose, produzido por plantas verdes, servindo como um reservatório de energia. Então, diferentemente da celulose, ele exerce uma função de reserva energética no organismo. Então, ele é composto por dois tipos de polímero de glicose. Um de cadeia linear e um que apresenta ramificações. Então, aqui ó, a gente tem o amido e aqui a gente tem a estrutura do amido. Então, em média, esse amido apresenta ramificações, em média a cada 27 unidades monoméricas. Então, a cada 27 unidades monoméricas, a gente consegue formar uma molécula de amido. E aqui a gente tem o glicogênio nos animais. O glicogênio ele é um polissacarídeo de reserva dos animais. Então, enquanto o amido é a reserva energética das plantas, o glicogênio ele é a reserva dos animais. Ele é principalmente encontrado nas paredes do fígado. Estruturalmente, ele é muito semelhante ao amido, apresentando vários pontos de ramificação na estrutura. No entanto, esse polímero tem mais de 50.000 monômeros e as ramificações vão ser mais frequentes que no amido. Ocorrem em média a cada 10 unidades de glicose. Então, notem que o glicogênio ele tem bem mais ramificações do que na nossa molécula de amido. E por último, a gente tem os carboidratos na dieta. A ingestão de carboidratos, ela é grande parte de uma dieta saudável. Porém, quando eles são ingeridos em excesso e o nosso corpo não pratica nenhuma atividade, o nosso corpo não libera energia, parte dessa glicose vai ficar estocada no fígado, em forma de glicogênio. Quando tem uma situação de jejum, esse glicogênio vai ser quebrado, liberando moléculas de glicose na corrente sanguínea e mantendo o nível de açúcar estável. Por isso que a gente fala que o carboidrato ele costuma funcionar como um combustível para o nosso corpo. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque ao longo prazo, se a gente tiver uma ingestão excessiva de carboidratos, isso vai levar ao acúmulo de gordura. Por quê? Porque daí o glicogênio, se a gente não tiver um período de jejum, o glicogênio ele não vai ser quebrado. E se esse glicogênio não for quebrado, a gente vai começar a ter o quê? Um acúmulo de gordura. Então, em contrapartida, quando a quantidade ingerida de carboidrato é inferior à necessária para suprir a demanda energética do organismo, ele vai, em vez de acumular gordura, ele vai passar a consumir gordura. Em casos que a ingestão de carboidratos continue a inferior necessária, daí, em vez do carboidrato ser usado para consumo de energia, as proteínas vão ser usadas para a fonte de energia. E daí, as proteínas, elas constituem músculos. Então, isso vai levar à perda de massa muscular. Ou seja, quando acaba o carboidrato e o nosso corpo ele começa a consumir as proteínas, uma fonte de energia, é o que ocasiona o nosso emagrecimento. Não necessariamente esse emagrecimento vai ser saudável. Lembrando que dietas sempre de acordo com um profissional da saúde, um nutricionista tal. Então, vai ocorrer a perda de massa, mas não necessariamente quer dizer que essa perda de massa vai ser saudável. Beleza? Eu fecho essa aula por aqui. Dúvidas vocês me procurem. E os exercícios, como sempre, vão ser via portal.